Edir Malerba, que foi orientador de doutorado do João Júlio. Eu tive a oportunidade de conhecê-lo pessoalmente justamente em Fortaleza, num evento da UES há uns 2 anos atrás, né? Uma pessoa muito legal, e justamente num desses posts de Facebook em que eu falava da minha experiência, que eu vou falar para vocês, né, de turismo, né, e tudo mais, ele pediu para escrever um depoimento, né, e aí é um pouco a partir disso que eu quero trazer para vocês, né, como o João me apresentou. Eu sou historiadora do começo ao fim, né? Eu fiz a graduação e o mestrado na UERJ, eu fiz o doutorado e o pós-doutorado não é título, né? Mas a gente rala tanto, né? Na FGV. Sempre trabalhei com história internacional, então eu também me considero, e sou considerada, graças a Deus, pelo mercado, como uma profissional de relações internacionais. Eu leciono há muitos anos para profissionais de RI, e tenho licença desde o ano 2000 de guia de turismo. Então, na realidade, são 3 chapéus profissionais que eu tenho, né? E dentro da área de pesquisa, o meu foco tem sido o Oriente Médio, né? Eu morei dos 14 aos 19 anos em Israel, então aquela vivência, né, foi muito importante para mim. E justamente no doutorado, estudando as relações do Brasil com o Império Otomano, eu fui morar na Turquia. Eu morei português é Ankara, né? Em turco a gente fala Ankara, eu tenho dificuldade. Então, eu tenho essa vivência, sobretudo, e a pesquisa e muitas publicações nessa área. Mas é um pouco por conta desse background que eu sempre me interessei pela chamada história global, né? Imagino que o João Júlio já esteja discutindo com vocês, né? O que é a história global, né? O que é esse campo informação? Tem amplas discussões, mas tem 2 temas, né, que são quase que mantras e que estão por trás das minhas reflexões, que é você pensar para além do nacionalismo metodológico, né? Então, o Estado-nação é muito importante, a gente não tem como fugir, né, do Estado-nação, mas é algo recente, né, na história e também muito circunscrito. Então, essa é uma das questões da história global, e a outra é a gente pensar, colocar o Ocidente em perspectiva, né, ir além do ocidentocentrismo. Então, nas minhas andanças acadêmicas, com essa formação acadêmica sólida, né, eu fui me interessando pela chamada história global, né, durante um tempo eu nem me assumia, tinha dificuldades um pouco com essa questão, mas cada vez mais, né, acho importante. Inclusive a gente publicou um texto, né, eu e o João Júlio, na Tempo, né, que é um texto que, de modéstia à parte, né, vem se tornando um pouco referência, porque é um grande mapeamento que a gente se propôs. E uma outra área da história que me interessa é a chamada história pública. A história pública, enfim, muito forte no mundo anglo-saxão, sobretudo, aqui no Brasil. No mundo francês, por exemplo, tem muito preconceito. Muitos colegas francófonos falavam vulgarização, né, como se fosse né, você perdesse a qualidade acadêmica, mas no mundo anglo-saxão é muito forte, sobretudo nos Estados Unidos, na Inglaterra e nas ex-colônias, como a Índia. A questão da história pública é você usar o conhecimento acadêmico para fora da academia. Isso é muito importante, né? Alguns chamam de história aplicada, mas, sobretudo, eu acho interessante, eu entrei agora no site do National Council for Public History, né, no Conselho Nacional de História Pública nos Estados Unidos. Eles falam que, sobretudo, uma definição da história pública é a história relevante e útil na esfera pública. Então, é um pouco a partir, né, de reflexões do que seria a história global e do que é a história pública que eu criei. E foi muito nesse bate-volta, né, fazendo e pensando em termos acadêmicos, né, um projeto, já tem quase 10 anos aqui no Rio, que eu chamo de Rio Global. Na realidade, só para contextualizar para vocês, né, estudantes de graduação em grande medida, eu comecei a lecionar, até tarde, João, eu comecei a lecionar na FGV em 2008, e já era um desafio naquela época, né? Como ser mais interessante que, né, que o smartphone, né? Como ser tão interessante ou mais, né, do que as redes sociais. Então, por um lado, era aquele desafio, e para mim, isso sempre foi importante, eu sempre quis engajar os alunos, né? E eu lembro que o Matias Spector, que foi meu orientador de doutorado, ele falava, por que você tem que fazer uma aula que o aluno pense, por que eu não estou na praia, né, aqui no Rio de Janeiro? Por que essa aula é importante? E quando ele falou isso, eu pensava, eu tenho que pensar para mim que a aula tem que ser interessante, por que eu estou dando aula, eu não estou com o meu filho, né, porque eu só tinha um filho, né?
Então, para mim, foi muito importante pensar inicialmente como professora. Essa iniciativa que eu vou contar para vocês nasce de uma professora em começo de carreira, tentando ensinar, na época, sobretudo, o curso que me mobilizou foi História do Oriente Médio. Então, eu fiz um curso na FGV para alunos de todas as graduações, então eu tinha aluno de economia, de direito, de ciências sociais, de administração, então eu queria fazer um curso em que eu falava da história do Oriente Médio de uma maneira geral, e nas aulas finais eu falava sobre as relações do Brasil e do Oriente Médio. E eu pensei, falei, poxa, se eu estou no Rio de Janeiro, que foi capital, que tem uma presença, né, médio-oriental importante, por que não tirar os alunos da sala de aula? E aí eu criei 2 aulas externas, né? A primeira, muito inspirada num projeto que existe na França, a França que reclama da vulgarização, né? O Instituto do Mundo Árabe de Paris, eles criaram um projeto que eles chamam de aula-conferência, que é um tour pela região de Paris, onde tem uma presença do Oriente Médio, né? Então, eles começam no Boulevard Saint-Michel, que tinha... na realidade, eles começam numa igreja de Saint-Julien-le-Pauvre, que é uma igreja oriental, depois anda pelo Boulevard Saint-Michel, onde tinham as imprimeries, onde faziam impressões de jornais e livros ligados ao Oriente Médio, eles passam pelo Collège de France, onde tiveram os primeiros orientalistas, passam pela Mesquita de Paris, enfim, um roteiro que normalmente é feito quando não é tão frio lá, né? Eles fazem de maio a outubro, e termina justamente no Instituto do Mundo Árabe. Então, quando eu estava pensando como falar da imigração, mas que não fosse uma coisa só chegar, né, sem contexto, eu me inspirei antropofagicamente nessa iniciativa francesa e criei um roteiro que eu chamo de Rio Médio Oriental ou de Rio Árabe Histórico, que foi justamente mostrar para os alunos no centro do Rio de Janeiro, onde tem uma presença do Oriente Médio. Então, eu criei o projeto, nesse roteiro, na Cinelândia, não sei quanto vocês conhecem aqui do Rio de Janeiro, a Cinelândia é o que a gente tem de marca mais francesa, né? O Teatro Municipal é uma cópia do L'Opéra Garnier de Paris, a Biblioteca Nacional, que fica bem em frente, né? Arquitetura eclética, o Museu Nacional de Belas Artes é uma cópia de uma ala do Louvre. Então, aquele lugar que seria Paris nos trópicos, se você entrar dentro de cada instituição, vai ver que tem um Oriente Médio. Na Biblioteca Nacional, João adiantou para vocês, né, que eu fiquei muito interessada no orientalismo de Dom Pedro II, tem 2.000 itens que eu localizei, de fotografias, livros, estudos de línguas, né, do Oriente Médio, dele, fora o que veio com a Real Biblioteca vinda de Portugal. Dentro do Teatro Municipal do Rio tem um café chamado Assírio, né, que é uma cópia, é um negócio meio kit, né, de um café assírio. Então, eu começava ali e brincava com os alunos, porque justamente ali, quando aqueles prédios foram construídos no começo do século XX, né, mais ou menos em 1908, 1910, era a época que os imigrantes estavam chegando do Oriente Médio para a região que é conhecida aqui no Rio como Saara, que é 10 minutos andando. Então, eu brincava, então, vou mandar de Paris para Beirute em 10 minutos, e aí, né, a Saara é uma região muito grande, são 11 ruas, são quase 1.000 e tantos estabelecimentos comerciais, e aí eu criei isso também é interessante, depois eu posso aprofundar para vocês, como é que faz a pesquisa para um roteiro, né? Mas segurem isso, só para contextualizar. E aí andava por diversos lugares e terminava num restaurante árabe. Então eu criei o Rio Médio Oriental um pouco nesse movimento, ainda como professora, né? O chapéu de como ser mais ou tão interessante, né, quanto as redes sociais e tudo mais. E aí, numa brincadeira, o meu orientador, né, o Matias, brincou e falou, por que você não leva eles para um restaurante árabe? E aí eu fiz uma outra aula também, num restaurante muito tradicional aqui no Rio, no Copacabana, que é o Amir. Negociei com os alunos, negociei com o dono do restaurante para fazer um preço camarada, eu brincava, né, que era justamente a barganha do Oriente Médio, fiz uma aula em que a gente comia, né, porque comida tem história, como é que é a tradição da hospitalidade no Oriente Médio, a leitura da borra do café, como é que o próprio Líbano, não existe uma comida libanesa. Aí o dono do restaurante, eu combinei com ele, ele vinha, conversava com os alunos, né, falava, olha, eu sou cristão ortodoxo, e aí os alunos falavam, mas o Líbano, né, não tem muito muçulmano? Não, a maior parte dos libaneses que vieram para o Brasil são cristãos. Então, ficava uma aula, eu acho interessante isso, que é concretude, né?
E tem uma frase que eu sempre uso nesse projeto, que dizem que é do Spinoza, que só faz sentido o que é sentido. Né, no sentido de quando você vai para a concretude, você conversa com uma pessoa, você visita o espaço, aquilo marca. Né? Então, o meu projeto Rio Global, de certa forma, começou com essa iniciativa, com o Rio Médio Oriental, e depois, ao longo e fez sucesso. Professora, posso levar Significant Other? Aí levava namorado, primo, tio, assim, né? Foi muito interessante, né? E eles falavam. E eu falava, quando eu apresentava o programa, depois eu repliquei várias vezes, né? Falava, olha, gente, então, a aula, sei lá, 20 vai ser uma aula externa, a gente se encontra aqui na FGV, vamos pegar o metrô todo mundo junto. Aí eles falavam, professora, quando é que eu passeio? E eu lembro que eu ficava, gente, não é passeio, é uma aula. Depois virou aula passeio, tem até reflexões um pouco sobre isso. Então, eu comecei com o Rio Médio Oriental e que eu estou juntando tudo isso que eu estou falando para vocês, né? Porque é história global, eu quero mostrar, né, que a gente pensa Paris, mas em 10 minutos a gente está... E mesmo essa Paris ali, né, aquele Rio francês, se a gente entra dentro das instituições, a gente vai ver que tem um pouquinho de Oriente Médio, né? E 10 minutos dali a gente está num pedaço de Oriente Médio que veio para cá. Então, esse pensar além, né, do eurocentrismo tradicional, isso foi bastante palpável, né? E a história pública também, no sentido de que é uma aula que não é tradicional, uma pesquisa que não é tradicional, né? Uma pesquisa, só para adiantar um pouquinho, né? Isso, eu me inspirei no projeto, né, de Paris, e aí pensei esse roteiro. Então, é interessante porque você tem que fazer a pesquisa, né? Eu fui para as minhas próprias pesquisas, fui para outras dissertações, para teses, para a hemeroteca digital da Biblioteca Nacional. Acho que eu vou até mostrar um pouquinho para vocês. E aí, não sei se dá para ver aqui, para cada roteiro eu criei uma pastinha, né? Então, eu sempre começo os roteiros falando, gente, eu vou ler de vez em quando, é óbvio que é uma coisa, né? E aí também é uma questão interessante. São mais ou menos 2 horas só de roteiro. Inclusive, em história oral, a gente fala isso. Ninguém tem muita paciência para mais que 2 horas. Então, os meus roteiros, de uma maneira geral, são 2 horas andando com conteúdo, e a 1 hora final, normalmente, eu sento em algum lugar, no caso da Saara, no restaurante sírio-libanês, com o seu Joel, que é o dono, e aí o seu Joel senta com os alunos, eu brinco que é história oral ao vivo, né? Ele conta, eu vim do Líbano em 1955, eu já tinha um primo aqui, aí conta, né, que abriu o restaurante em 68. Então, todos os outros roteiros que eu vou contar para vocês é sempre isso, 2 horas de conteúdo parando nos lugares e a hora final sentada no lugar, normalmente num pequeno comércio, que eu também quero estimular, né, que as pessoas se tornem clientes e ajudem aqueles pequenos comerciantes a sobreviver, em grande medida são imigrantes, né? Então, o Rio Médio Oriental começou assim, então eu sempre abro aqui, né, falo, olha, o roteiro vai ser assim, porque aí tem que ser, essas 2 horas dão mais ou menos 7 paradas, então você tem que fazer a pesquisa, né, com as fontes e depois linkar com os prédios, é bastante desafiador, né? Então, eu sempre começo chamando a atenção ali na Cinelândia para diversas coisas. Olhem para lá, olhem para cá, prestem atenção nessa coluna. Né? Tem um obelisco na Cinelândia, que é surreal, porque o obelisco se tornou um modelo de coisa urbana, mas o obelisco vem do Egito. Napoleão Bonaparte leva o primeiro obelisco para a Place de la Concorde, né, na França, e depois isso se torna modelo de civilização. Eu acho fantástico, porque é uma coisa oriental. Então, eu me demoro ali, depois eu vou parando, vou lendo, eventualmente, as informações. Em alguns casos, eu mostro fotografias, não sei se vocês conseguem ver, eu quis deixar de propósito a pastinha, que eu vou abrindo, né? Olha só, uma loja na Saara, né, de têxtil, né? Aí só tem homem, né? A comida, que é o que de fato ficou, né? Da imigração, né? Fumando a xixa, né? Ou narguilé, o jogo de gamão. Enfim, aí eu vou usando aqui a minha fonte, né, a loja antiga, né, da charutaria síria que acabou de fechar, que o dono é xiita. Então, para cada roteiro, eu fui criando uma pasta, e é legal porque meio brinco que os tours são wikitours, né? Às vezes a pessoa me dá um depoimento que o meu avô era assim, aí eu vou acrescentando. Aí depois eu descobri uma nota justamente no jornal da inauguração da Rua República do Líbano, em 1950, então eu transcrevi, quando eu chego na Rua República do Líbano, eu conto como é que foi a inauguração, né? Imagina, no centro da cidade do Rio de Janeiro, a Rua do Núncio vai ter o nome
mudado, né, para a Rua República do Líbano, né? Então isso é bastante simbólico de como essa comunidade, né, específica, né, que não era, o Brasil não fez nenhum projeto para atrair esse pessoal do Oriente Médio, apesar de hoje todo mundo falar, né, o Brasil, o país de todos, temos mais libaneses do que no Líbano, mas essa imigração não foi bem-vinda. O projeto da elite brasileira era embranquecer, era civilizar, e apesar de cristãos, na quase totalidade, a percepção era de que eram o Paulo Gabriel, que é meu vizinho aqui, o grande especialista em Oriente Médio, ele fala brancos imperfeitos, né? Eram cristãos, né, mas não coadunavam com a visão da elite. Então, eu criei esse roteiro, né, do Rio Médio Oriental, e depois, ao longo de outras disciplinas, eu vi que eu já tinha licença de guia de turismo, tenho uma pegada de história internacional, história global e também de história pública, eu criei outros roteiros. Eu criei o Rio Africano, né, e aí é bem interessante, porque, na realidade, o Rio todo é africano, se você parar para pensar, porque foram os africanos cativos, escravizados, que construíram boa parte dos prédios, mas como o Rio estava nesse movimento dos grandes eventos, né, Jogos Pan-Americanos, depois Jornada da Juventude, depois Copa, Olimpíada, né, acho que o João até uma vez que teve aqui foi lá na região portuária. Foi nas Olimpíadas, inclusive. Você foi, né? É verdade. Não, mas aí foi interessante porque por conta daquelas obras que estavam fazendo no Porto, o Ministério Público brigou para que eles tivessem alguma contrapartida para a sociedade, né? E com isso, o Instituto dos Pretos Novos, que é uma instituição bem interessante ali na região portuária, né? Não sei se vocês conhecem, mas era uma senhora, Dona Mercedes, foi fazer uma obra na casa dela nos anos 90, achou um monte de osso. E aí ela ficou desesperada, achando que tinha acontecido uma chacina na casa dela, ia chamar a polícia, e os vizinhos falaram, não, na realidade isso é o cemitério dos Pretos Novos, porque eram os africanos, né, que chegavam aqui, não tinham sido nem comercializados, eles morriam, assim, chegavam e tinham os restos mortais jogados, assim, como lixo. E ela ficou muito indignada e muito empenhada e criou esse projeto na casa dela, né, que é o cemitério dos Pretos Novos, e aí, né, enfim, isso desde os anos 90, ela se aproximou da UFRJ, se aproximou de diversas instituições, e justamente nessa, quando teve as questões da Olimpíada, ela se mobilizou e criou com alguns parceiros roteiros da escravidão, né, heranças afro-brasileiras, e eu me inspirei muito no trabalho deles e criei o roteiro Rio Africano, que eu começo na igreja de Santa Rita, como boa parte das igrejas, né, até metade do século XIX, eram cemitérios, que é quase de cemitério a cemitério, né? E aí, enfim, contando um pouco como era, sobretudo, a região mais portuária do centro do Rio, os meus projetos todos são no centro, né? E aí um roteiro que vai andando ali, né, Pedra do Sal, Largo da Prainha, Pedra do Sal, Jardim Suspenso do Valongo, o Cais do Valongo e o próprio Instituto dos Pretos Novos. Eu criei esse roteiro inspirado neles, mas também para mostrar que, mesmo quando a gente chega, né, no centro do Rio, né, que muitos focos, os turistas tradicionais vão olhar ali as marcas, né, da Europa, você tem a África em todo canto, e esse roteiro ele é muito interessante. Eu não sou descendente de africanos, ao que me consta, mas eu sou judia, sou descendente de sobreviventes do Holocausto. E a própria Dona Mercedes, ela contava, né, nas primeiras conversas que eu tive com ela lá dos Pretos Novos, ela falava, essas pessoas foram desumanizadas e mortas que nem acontecia com os judeus, né? Então eu tive uma empatia, está me ouvindo, João? Eu tive uma empatia no sentido de que não é isso que acontece quando você desumaniza, quando você maltrata. Então eu tentei criar um roteiro, não é a minha história, mas onde eu tinha alguma point, eu acho importante ter essa empatia, e não adianta, sempre que eu chegava no Cais do Valongo, as pessoas choram, se mobilizam, porque uma coisa é você falar, né, 1 milhão de africanos entraram nos portos do Rio de Janeiro, daqui foram vendidos, tudo mais. Outra coisa é você senta ali no Cais do Valongo, né, e você vê literalmente a tentativa de apagar a história, porque você tinha o Cais do Valongo, né, onde os africanos desembarcavam. Aí, quando se torna proibido, né, você tem a lei de 1831, e aí vai ser, né, os escravizados, os africanos vão ser desembarcados em outros portos porque a escravidão é ilegal, né, o desembarque é ilegal, vão cobrir o Valongo, e aí vai ter o Cais da Imperatriz, porque foi construído no mesmo lugar, o cais onde a Teresa Cristina desembarcou para casar
com Dom Pedro II. Aí depois, quando veio Pereira Passos, no começo do século XX, querendo construir um rio, né, baseado em Paris, no Barão de Haussmann, ele apagou tudo. E aí foi justamente o Eduardo Paes, com todos os problemas dele na época, né, das renovações do Porto do Rio, que achou isso. Então, você senta ali, você vê literalmente as camadas de história. E não raro, quando a gente está ali, no caso do Valongo, a gente vê muitos descendentes de africanos fazendo orações e tudo mais, porque as pessoas não têm... Né, eu sou judia, então, bem ou mal, tem a sinagoga da família, você, né, tem a árvore genealógica aqui na sala, acho que o João viu, a gente consegue traçar, mas para esse grupo, perdeu-se isso. Então, aquele espaço ali virou um espaço de ancestralidade, como eles usam, né? Um lugar de memória, para citar o Pierre Nora, né? Exatamente, o Pierre Nora é um lugar de memória. Então, para mim, o Rio Africano foi muito importante. Comecei justamente no âmbito dos cursos, né, com os alunos de graduação em diversas disciplinas. Só para esse roteiro eu tenho muito carinho por ele. Depois eu fui criando outros roteiros, né? Eu criei o Rio Europeu, que era o mais óbvio. Né, mas eu falei, eu também quero falar da Europa, porque quando alguém vai fazer turismo aqui no Rio de Janeiro, vai chegar ali na Praça 15, eles vão mostrar, olha, a família real desembarcou aqui em 1808, foi morar aqui nesse palácio, né, no Paço Imperial, que é bem simplesinho, né, depois foi lá para a Quinta da Boa Vista. Então, normalmente, esse é o roteiro tradicional para mostrar nossa conexão com a Europa, sobretudo com Portugal. Eu quis bagunçar um pouco, então, sim, falo sobre esses espaços tradicionais, né, de quando a família real chegou e o que deixou por ali, mas também eu quis mostrar que a gente recebeu muitos refugiados da Europa, inclusive a própria família real é refugiada, se a gente parar para pensar, eles estavam fugindo de Napoleão, né? Então eu trago sempre, né, nos roteiros, mais uma vez, gente, sempre com 2 horas, né, o Rio Africano 2 horas andando, e a hora final... ou eu vou para o Instituto dos Pretos Novos, e aí eles agora tem uma lojinha, eles têm vídeo, é um dos lugares que tem ar-condicionado no centro do Rio, que é muito quente, e também, mais uma vez, quem puder fazer uma contribuição, já teve épocas de que eles me ligavam e falavam, olha, pede para o seu grupo trazer, sei lá, papel higiênico, para vocês verem, né, a necessidade desse espaço. Né? E ali perto agora abriu um restaurante chamado Casa Molocum, de comida de terreiro, e de música africana, então tenho levado os grupos. Então o Rio Africano termina assim, o Rio Europeu começa na Praça 15, rodo ali pelo roteiro tradicional, Arco do Teles, as igrejas históricas, a Casa França Brasil, que foi construída ali pela missão francesa, pelo Granja de Montigny, o Centro Cultural Banco do Brasil, a Confeitaria Colombo, que todo mundo fica encantado, né, que foi construída por portugueses, mas com uma arquitetura bem, bem europeia, aqueles espelhos belgas, e passo pelo Teatro Municipal, e termino na livraria Leonardo da Vinci, que é uma livraria criada por uma senhora refugiada romena. Ela nem judia era, ela veio fugindo depois da guerra, e, enfim, mais uma vez, aí é uma livraria super legal, o dono é muito querido, né, o Daniel, aí o Daniel conta para os alunos, eu sempre organizo isso para ter, né, alguma parceria, ou com um pequeno negócio, ou com alguém que precisa de um apoio, né. Então, o Rio Europeu, depois eu fui desenvolvendo outros roteiros, e vou falar rapidamente, depois eu passo aprofundar com vocês, o Rio Judaico, estou falando para vocês, eu sou judia, sempre quis também contar, né, a história dos judeus aqui, só que nunca conseguia, porque os roteiros que eu pensava tinha que pegar metrô, táxi, era tudo meio longe, até que aí eu fiz o primeiro roteiro em parceria com o meu amigo Ezequiel Pessar, ele é um argentino que está morando aqui no Rio, ele também é judeu como eu, ele também morou em Israel como eu, e o Ezi me ajudou a pensar um projeto, porque tem que ser walking tour, né? Os roteiros têm que ser caminhando. Então, a gente começa no mirante do Museu de Arte do Rio, que tem uma visão bonita para o porto, onde os refugiados judeus, os imigrantes judeus entraram na cidade, e a gente anda por toda a Avenida Rio Branco até a Cinelândia, e na Avenida Rio Branco ele selecionou mais 5 paradas. Tem uma que a gente vai falar sobre os judeus e o dinheiro, né, o que tem de muito mito em relação a isso. Tem uma parada que a gente vai falar dos judeus que vieram do Oriente Médio, a outra que a gente vai falar dos judeus que vieram da Europa, né, que nem todos os judeus são da Europa. Enfim, a gente terminava antigamente na Livraria Cultura, porque somos o povo do livro, né, e a Livraria Cultura foi criada por refugiados judeus. Infelizmente, a Livraria Cultura quebrou, fechou, a gente termina na Cinelândia. Depois eu criei o roteiro Rio Chinês,
porque é a nova realidade do centro do Rio, e é mó barato, porque o roteiro do Rio chinês ele é muito parecido com o Rio Médio Oriental, né, onde, se você chega na Saara hoje, os árabes, porque o que aconteceu? Os árabes e os judeus da Saara, eles foram ascendendo socialmente, foram investindo em educação, né, então você tem muito médico, você tem muito advogado, né, no caso dos árabes, muito políticos, então ainda tem alguma resistência, digamos assim, algumas lojas, mas a grande maioria até era o desejo dos pais e avós que, né, as novas gerações saíssem de lá, porque é um trabalho muito duro no comércio. E aí, justamente, quem está ocupando esse espaço são os chineses, seja porque tem aquelas lojas de bugiganga, de mercadoria, e seja porque agora você tem uma comunidade chinesa, e é bem interessante, porque antigamente os árabes e os judeus tinham muito preconceito com os chineses, eles falavam, eles vêm para cá e só sugam e vão embora, eles não se misturam. Só que nos últimos tempos você anda pela Saara, você vai ver que tem arquiteto chinês, né, reformando loja, você tem lojas de produtos chineses, eu estive na China no passado, e aí eu fiquei viciada em suco de lixia. Descobri a lojinha do Felipe, né, lá na Saara, que vende o suco de lixia que a comunidade chinesa vai comprar, né, e tudo mais. Então, criei o Rio Chinês, aí tem mais a ver com interesses de relações internacionais. Bem, você anda pelo centro do Rio, e uma coisa que me mobilizava muito é cadê as mulheres, né? Você tem um monte de ninfas naquelas fontes, você tem santas, né? Mas cadê as mulheres? Eu sabia que a Leopoldina tinha tido um papel importante, né, ali justamente na Praça 15, na Declaração da Independência. Eu sabia da Tereza Cristina e tudo mais. E aí eu decidi criar um roteiro chamado Rio de Mulheres, meu engajamento também. E, de fato, você andando, você tem que contar a história, você tem que escavar, mas tem muita história de mulheres, inclusive as mulheres negras, as africanas, que andavam pelas ruas do centro vendendo, né, algumas eram escravizadas, né, que é o termo que a gente usa de ganho, e tudo mais. E o último roteiro que eu criei foi o Entre Militares e Diplomatas, porque também você anda pelo centro do Rio, né, você tem monumentos a Osório, a Caxias, justamente de Osório a Caxias, né, e o monumento de Caxias fica do lado do Palácio do Itamaraty. Então, como eu trabalho muito, eu trabalhei com militares também, eu criei esse roteiro. Então, para mim, é bem interessante de ressaltar para vocês que o centro do Rio de Janeiro, né, às vezes os roteiros usam os mesmos lugares, eu conto histórias diferentes, né? E, de uma maneira geral, esse projeto, inicialmente, né, eu comecei dentro da sala de aula para ser interessante para os alunos, mas depois, em determinado momento, eu fiquei in between, né, entre trabalhos, eu me sustentei ou usei esses projetos para levantar recursos para financiar eventos, né? Uma vez eu fiz um seminário de estudos de Oriente Médio na Petrobras, a Petrobras me deu o auditório, me deu todo o equipamento, mas eu precisava pagar passagem, né, de palestrante, hotel, né, o catering, né, o buffet, que eu queria contratar um refugiado sírio que fazia comida gostosa. Então, eu comecei a cobrar, comecei a fazer os roteiros, cobrava R$50 por pessoa, às vezes, né, dava desconto, mas esse foi um valor, e com isso eu percebi que era também possível, né, cobrar. Eu tenho licença de guia de turismo, então eu posso também fazer isso. Eu não sei se um professor, por exemplo, ele pode fazer como uma aula externa, né, porque também tem a reserva de mercado ali dos guias. Então, algumas vezes eu cobrei, outras vezes eu fiz para levantar recursos para financiar, por exemplo, o Rio de Mulheres. Eu tenho feito todo ano, no dia 8 de março, perto, né, do Dia da Mulher, e eu peço para que doem o dinheiro equivalente para Caritas, né, que é uma ONG que trata de refugiados, sobretudo para ajudar as refugiadas, né, que têm muitas dificuldades. Eu já fiz também parceria, uma grande amiga minha, ela tem um projeto na favela da Maré, aqui no Rio, que se chama Yoga na Maré. Ela dá aula de yoga, só que ela quer, além da yoga, ela é super, uma portuguesa até, né? Ela está ajudando, né, a mudar os hábitos alimentares e tudo mais, e ela queria que esse grupo de senhoras, sobretudo, conhecesse o centro do Rio. Então, eu fiz de propósito com elas o Rio Europeu, porque eu podia ter feito o Rio Africano e teria mostrado, olha, essa é a sua história. Só que eu achei importante fazer o Rio Europeu e mostrar, olha só, esse Centro Cultural Banco do Brasil lindão, né, com coisas douradas, é de graça, né? Conheça essa história e saiba que em outro dia você pode vir aqui, né, conhecer esse espaço, é seu. Né? E uma das participantes, né, uma senhora que era costureira
na Maré, e eram, assim, diaristas, né, enfim, vendedoras de lanchonete, pessoas muito humildes, né? Tinha uma senhora que o sonho dela era ir na Colombo, na confeitaria Colombo, ela sonhava por causa da TV. Gente, um salgado na confeitaria Colombo era tipo R$5. É assim, né? Às vezes você acha um salgado mais barato, mas não era uma coisa impossível. Ela chorava de emoção, né? Quando ela consumiu aquele salgado ali, a gente tem várias fotos. Eu não tive tempo de organizar um PowerPoint, mas depois eu posso mandar para vocês. Então, quer dizer, para mim serviu, né? E eu acho importante frisar isso para vocês, né? Porque a história pública ela tem um quê de engajamento na sociedade civil, né? Da gente chegar e mostrar, conheça a sua história, né? Você também, a cidade também te pertence. Tem uma agenda muito importante nesse sentido, mas também tem uma agenda de você se sustentar, né? Então, eu quero ser acadêmico, eu quero ser professor, né? Que são as, né, de escola, que são as carreiras mais tradicionais, digamos assim, para um profissional de história. Mas você pode sim usar o conhecimento acadêmico, né, e criar projetos que cheguem para o grande público e se sustentar com isso, né? E era engraçado que os meus colegas no meu começo de carreira reclamavam comigo, né? Na FGV me chamaram de market oriented, né? Orientada para o mercado. Falei, cara, né, eu acho importante, a gente precisa. Eu mesma, né? Imagina, fui estudar na Turquia, a minha bolsa não cobria a aula de turco, né? Então eu comecei a criar alguns outros projetos, né? Fiz muita coisa, depois eu posso falar com vocês a respeito, para pagar. E eu acho que tem que pagar, né, o profissional com que ele merece, da mesma forma você pode e deve receber pelo trabalho que dá. Então, por isso que eu acho importante frisar o tempo todo que essa interface, que é o título que a gente tinha dado, né, de história global e de história pública. Só para, enfim, então, essa é a minha experiência nos últimos quase 10 anos, né? O Rio Médio Oriental é meu carro-chefe. Nesse exato momento, né, da pandemia, eu não estou guiando. Na realidade, no sábado, eu vou dar pela primeira vez uma versão virtual, né, de um curso que eu estou chamando de Rio Global. Mas, na realidade, o que eu acho importante, meu sonho, né, era justamente treinar os refugiados para que eventualmente se tornassem guias de turismo, que outros colegas usem. E eu vejo muito, sempre que eu vou com grupos, finalmente, sobretudo no final de semana, né, eu guio normalmente sábado e domingo, antes da pandemia, é muito comum ter muitos professores com seus alunos de ensino médio. Então, eu acho importante, né? Na realidade, eu não estou sozinha, é um movimento global de walking tours. Aqui no Rio é um movimento, já tem muitas agências de turismo fazendo isso, tem desde aqueles guias de turismo, que é o que eu aprendi no curso técnico, né? Que ficam falando do peso, né? A coluna é dórica, jórica, eu não tenho a menor ideia qual é a coluna e não quero saber, não é isso que me importa, né? Os meus roteiros, eu quero contar essa história, né? Eu quero mostrar para o público que o Rio de Janeiro é mais do que um balneário em que a gente bate palma para o pôr do sol, é mais barato ir no Posto 9, bater palma para o pôr do sol, o Rio é, né, muito ligado à praia, sim, Pão de Açúcar, Corcovado e tudo mais, mas se você anda pelo centro do Rio, você vê que tem uma história bonita, né, que precisa ser preservada. Eu também tenho uma agenda de gerar algum engajamento das pessoas para que elas percebam que aquele patrimônio é dela, né, e que elas também têm que cuidar e se mobilizar para isso. Então, enfim, esse é o projeto, e ele engloba a pesquisa, né, que eu tinha anotado aqui por último, né? Então, tem uma pesquisa de conteúdo iconográfica que eu falei para vocês, né? Então, assim que eu tenho a ideia do roteiro, obviamente eu já tenho, né, algumas inspirações e tudo mais, mas eu tenho que dar a minha cara, e aí vou para as fontes, mas ao mesmo tempo que eu vou para as fontes, quando eu converto no roteiro, tem que ser algo curto, claro e direto, né? Isso é importante. Eu falei os roteiros tem que ter linkar com o conteúdo do local, né? Então, né, eu falo de uma característica de um prédio ou do espaço, cerca de 2 horas em movimento e a hora final sentada conversando. Eu acho que é isso um pouco a experiência aí da minha interface entre história global e história pública, sobretudo com esse chapéu aí de guia de turismo, né, no Rio, em grande medida. Também é uma interface no meu trabalho de professor. Então, eu acho importante isso, quer dizer, aqueles de vocês que, não, eu quero ser professor de ensino médio e tudo mais, é possível, né, e é válido, e tem muito
precedente, né, também fazer esse tipo de atividade, tirar os alunos da sala de aula, né, e toda a cidade é histórica, isso é muito importante, né? O Rio foi capital de 1763 a 1960, tem aqueles patrimônios mais amplos, mas o exercício é que tudo é histórico, né? Se de repente não tem um prédio, tem aquela senhora que mora ali que de repente pode conversar com a turma, né? Que testemunhou alguma coisa. Então pode-se pensar um projeto, inclusive, de engajar uma turma desde ensino médio, de graduação, também na confecção desses roteiros, eventualmente empresa júnior, né? Pode ser um tipo de atividade que os alunos podem fazer para se testarem e com isso receberem algum recurso. Enfim, eu acho que o céu é o infinito nesse sentido. Então, eu falei quase 1 hora aí, João, mas é isso, essa é a minha experiência com esses roteiros. Monique, muitíssimo obrigado. Achei sensacional assim, a tua fala, a tua exposição, a maneira como tu chegou a bolar todas essas diversas experiências de walking tour. Achei fantástico, assim, ou seja, desde essa tua experiência pedagógica primeiro até o ponto de ir percebendo dentro desse exercício pedagógico os potenciais públicos dessa história e a possibilidade de gerar essa noção de pertencimento, de comunidade, de identidade, realmente, que eu achei fantástico. Então, parabéns, muito obrigado aí pela tua intervenção. Queria mostrar para ti, eu não sei se tu pode olhar ali, aqui no chat, eu estou mandando aí agora, tem o link para o nosso laboratório. Se tu clicar lá no final da página, no núcleo 4, a gente tem um dos núcleos da nossa pesquisa que tem do laboratório, é o núcleo de narrativas urbanas, que nós temos um professor aqui, que é o Gleudson, que eu acho que tu conheceu também aqui, né? O Gleudson, ele tem esse projeto de extensão que é História em Campo, né? Ele faz visitas técnicas de trabalho de campo como ferramentas didáticas de sala de aula também, né? Aqui em Fortaleza. E aí ele tem um trajeto que ele faz, ele passa pelo mercado central, pelo mercado de São Sebastião, que é o lugar mais tradicional, passa pelo o local da Fortaleza, que é o primeiro momento onde os holandeses, depois de expulsar os portugueses, constituem a cidade. Eles constituem a Fortaleza de Schonenberg, que é o núcleo da povoação de Fortaleza, né? A partir dessa fortaleza que está em pé ainda no centro. Dali para diante, eu fui lá, em frente ao mercado, né? Exato, dali para diante que começa o povoamento da cidade de fato. Então ele dá uma volta ali, entra dentro do quartel militar, que é onde é hoje essa fortaleza, aí passeia pelo centro, passa pela Praça do Ferreira, que é uma praça bem tradicional, onde tem essa arquitetura europeia também, essa coisa bem portuguesa europeia, né? Aqueles sobrados clássicos e assim por diante. Então ele faz esse trabalho já aqui de uma maneira, né? Não tão direcionada como é o teu projeto, que são temáticos, né? Mas mesmo assim é uma atividade que é louvável e que a gente tem que reconhecer que é muito bacana. De fato, assim, acho que esses walking tours que tu apresenta são uma maneira muito interessante de fazer esse diálogo, de fato, com a dimensão pública das cidades e causar, né, diferentes olhares possíveis da comunidade sobre a sua cidade, né? E sem falar também desse exercício de tu conhecer a cidade caminhando, que é uma coisa que às vezes as pessoas perdem a noção, né? Cada vez mais as pessoas só pegam Uber, carro, poucas pessoas estão de fato usando a cidade da melhor maneira possível, né? As pessoas às vezes evitam andar na rua por causa da violência e outras questões mais. Então é uma maneira também de tu retomar a cidade para a comunidade e assim por diante. Então assim, eu achei fantástico. Aqui em Fortaleza a gente tem uma série de potenciais de walking tours também nesse sentido. Tem aqui, por exemplo, aqui perto de casa, tem o jardim japonês, tem uma praça com jardim japonês, tem a rua também, a República do Líbano, tem várias coisas nesse sentido. Então, assim, daria tranquilamente para pensar grandes projetos aí para quem realmente conhece a cidade de Fortaleza, conhece a história da cidade, esse potencial do porto, que aqui também se repete muito similar em relação ao Rio de Janeiro. Fiquei pensando também a questão da reforma urbana, que também passou por toda a urbanização de Fortaleza, pensando no mesmo processo de Paris, né, enquanto esse grande
centro de cópia desse urbanismo, né, desse higienismo urbano, né, típico ali do final do 19 e início do 20. Então, assim, eu achei fantástico, muitíssimo legal. Eu fiquei muito curioso para saber, lógico que tu ainda está guardando, né, um pouco dessas informações, mas queria muito saber assim, qual que é essa metodologia que tu está pensando para fazer esses passeios e as atividades de maneira virtual, né? Então, é um desafio, né? O primeiro momento que eu vou fazer é porque desde o começo da pandemia eu tenho lecionado via Zoom, né? Eu criei uma cooperativa intelectual com alguns colegas, que é o GEPOM, que é o Grupo de Estudos e Pesquisa sobre o Oriente Médio, e desde março, assim, desde o momento inicial que a gente foi para casa, eu tenho lecionado, e está sendo, a gente estava falando previamente sobre isso, para mim está sendo incrível, porque eu estou com aluno no Brasil todo, no mundo todo e tudo mais. E muitos alunos que começaram a fazer curso comigo já falavam, Monique, tem um Antônio Napoli de São Paulo que ele fala, Monique, há 2 anos que eu paquero os seus walking tours, e que eu queria ir de São Paulo para o Rio, e nunca conseguia e tudo mais. E aí vários falaram, eu falei, então tá, gente, vou tentar converter num curso de 4 encontros, né, um pouco esse resumo que eu falei para vocês, mas com os slides, como se fossem visitas virtuais. Então, uma primeira aula, que é o Rio Global, né, em que eu vou trazer justamente essas reflexões, e eu acho muito importante falar para o grande público sobre o que é história global, sobre o que é história pública, porque eu acho importante também isso, enquanto você estava falando das ideias aí de Fortaleza, é importante para o estudante de história conhecer e tudo mais, mas é importante para a população conhecer. E é muito legal, assim, muitas pessoas, agora na pandemia, o que eu recebi de mensagem, Monique, a gente está, imagina, virou terapia, história é muito legal. Quando a pessoa fala que história é muito legal, eu já, né, quero abraçar, beijar, que eu acho que história é muito legal, mas é isso, a história ficou muito acadêmica, ou ficou muito também polarizada, né, então eu quero fazer uma primeira aula que eu tenho que preparar até sábado, né? Mas é um pouco essas reflexões que eu falei para vocês, e depois eu estou levando para o virtual como se fossem com slides, com fotografia. O Rio Médio Oriental, que é onde tudo começou, o Rio Chinês, e eu já não lembro qual foi o outro, é o Rio Judaico, eu acho que foram o Rio Africano, o Rio Médio Oriental e o Rio Chinês. E aí eu vou converter como se fosse um tour virtual com os slides. Mas é um primeiro movimento. Já tem colegas guias de turismo, porque o turismo foi muito afetado, João. Né, já tem colegas que estão fazendo tour virtual pela Cinelândia, do turismo. Né? Eu não estou acompanhando nesse sentido. Para mim, o que eu vou fazer ali é o meu chapéu professora adaptando, né? Mas eu acho que, por exemplo, como não vai poder dificilmente ter aglomeração tão cedo e tudo mais, já tem, alguns guias já voltaram. Por exemplo, tem uma agência aqui no Rio, a HC Tour, que é da Priscila Monteiro. A Priscila, ela é formada em História e ela também é guia de turismo, né? Então, ela está fazendo... Coitada, ela vai com máscara, com não sei o quê, está indo para Paquetá, né? Porque é uma ilha aberta, e ela faz também roteiros parecidos com o meu, embora ela não tenha essa agenda de história global, né? Ela tem, quando o Rio era Paris, ao contrário, acho que ela até bate bastante no que é um pouco clichê, mas é que o público também quer, entendeu? Ela tem um espaço muito legal e ela contrata outros guias. Então, uma ideia é você fazer QR Code. Isso é interessante. Né? Que aí... na realidade, já tinha um amigo meu, que acho que o único historiador milionário que existe, não vou dar o nome dele, que ele já tinha falado para mim, Monique, faz esses walking tours, faz em QR Code que a pessoa pode, ela baixa o aplicativo, paga, sei lá, centavos, mas quando isso tem grande quantidade, você ganha algum dinheiro com isso, e a pessoa pode sozinha fazer esse tour, né? É uma ideia também, eu não tenho a menor ideia de como é que isso se faz, mas eu tenho a pesquisa, eu tenho a iconografia, eu acho que tem material, teria que só ter tempo, né? Então, assim, tem esses desafios aí, eu acho que a coisa do QR Code é interessante, e a minha experiência é que, por exemplo, as minhas aulas online, né? Tem pessoas que podem assistir gravado, né? Porque, né, tem reunião, não sei o quê. Mas a quase totalidade dos meus alunos quer fazer sincronicamente, quer que eu esteja junto. Então, eu acho que tem um espaço para a gente continuar guiando, ter esse elemento humano e tudo mais, e que tem um espaço em paralelo, que na realidade pode ampliar, inclusive para outras línguas, né? O acesso
de turistas, e o meu público, em grande medida, João, é carioca, gente que mora no Rio. Por isso que eu acho importante pensar isso para Fortaleza, para o Brasil todo, né? Porque as pessoas gostam de ser turistas nas suas próprias cidades, né? E tudo Lógico. mais. Não, eu estou aqui pensando, tu não chegou a pensar ou projetar alguma ideia de fazer esses tours usando a própria ferramenta do Google, de Walking do Google, aquele? Não, então, eu não sou muito boa em tecnologia, eu sou Não, criativa, eu assim, acho que eu sou criativa, mas não dá eu vou ideia. assim, é que assim, a gente está também num espaço de laboratório, né, que a gente pode Claro. fazer experimentações, né? Então, assim, eu vou fazer essa provocação, e até para tu pensar nisso, né, mais adiante, que seria uma coisa muito interessante, né? Eu fiquei pensando, eu adoraria fazer, por exemplo, esse passeio do Rio Negro que tu ministra, tu poderia fazer isso de uma maneira virtual, usando justamente essa ferramenta do Google, né? Qual Porque é a o Rio de ferramenta Janeiro, do Google? vou projetar aqui para tu poder acompanhar, olha só, permitindo aqui, aí vocês vão poder olhar. Eu estava pensando em fazer isso, isso é um dos projetos sim, que eu penso em relação ao laboratório, algumas Tá. ideias. Bom, vocês já estão olhando agora, né? Aqui, se tu entrar no Cais do Valongo, aqui no mapa do Rio de Janeiro, Cais do Valongo, tu pode fazer o quê? Conforme tu aproxima, né? Tu pode Que botar demais! esse Street View aqui, ó, né? Aí quando tu bota o Street View, tu joga lá, e aqui nós vamos entrar agora no Cais do Valongo, ó. Então aqui está a visão do Cais do Valongo, a gente Não, gira tá. e Tem que está aqui, virar. ó. Não, tem Ó, que virar. tá aqui, ó. Não, para lá. Não, tá aqui, ó. Isso. Não, mas é porque o Tá aqui, legal ó. é quando você chega bem perto, aí não dá para ver. Isso, Não, aí. o que dá para chegar é aqui, né? Quando você senta nessa Aí, escadaria que você vê as camadas, né? exato, tu consegue dar um zoom, olhar os Que extratos do tempo que tu demais, João! estava Não tinha fazendo. pensado nisso. E, ó, e aqui a gente consegue né, brincar, né, e ficar olhando de uma maneira 360 graus. Ó. Aí tu fica realmente para lá é o porto, né? Aí para cá é onde tudo que foi aterrado, que a gente pode ver, todo esse processo de aterramento. E aqui especificamente tu enxerga o cais do Valongo, né? Então tu consegue dar um zoom maior, explicar os extratos do tempo, como tu estava mencionando, né? E eu acho que pode ser uma ferramenta muito interessante aí Mas para qual é o nome da ferramenta? Google o o quê? Street View, é o Street Google View do Street View. Google. É. Aí todas essas ruas aqui, ó, se eu expandir de volta para o mapa, todas as ruas que tem essa coisa azul, tá vendo? Tu consegue jogar o boneco. Então, por exemplo, assim, eu não sei daqui, eu não lembro bem direitinho, mas eu posso procurar no Google onde que é o cemitério dos Pretos Novos, ver se vai aparecer. Cemitério, Instituto? Não, cemitério, Instituto Instituto dos Pretos Novos. Instituto dos Pretos Novos. Vamos ver se vai aparecer. Ó, apareceu onde que ele ficou. Aí eu consigo jogar lá Essa é a porta deles e ali. jogar lá. Ó. Instituto de E Pesquisa. aqui Isso nós mesmo, temos. isso mesmo. Ó, onde é que tá? Tem Tá uma coisa com, preta, uma placa preta na porta. eu acho que é Isso aqui, ó. Esse aqui. Isso. Que demais, eu não tinha Aqui, ó. pensado nisso. Ali eles, Ó, essa casa Instituto. laranja, é o laranjinha. Exato, aqui. Aham. Ó, esse é o cemitério do Instituto dos Pretos Novos que tu estava falando antes. Aqui dá para ver um zoom, ó, que tem uma noção de espaço histórico, né? Cemitério dos Pretos Novos. Eles têm E, uma porta que é para exposição temporária e a outra que é a parte permanente, a de trás. Né? exato. Então, assim, são maneiras aí que tu tem de tu passear, né, e andar por esses espaços, né, porque tu pode ir andando, né, literalmente. Por exemplo, se tu conhece o caminho e sabe fazer esse caminho, aqui eu vou mostrar aqui, né, se tu sabe fazer esse caminho, aqui a Pedra do Sal, se tu sabe sair do Cais do Valongo e ir caminhando normalmente até lá, tu sabe fazer esse caminho pelo virtual também, quer ver? Olha só. Tu pode fazer esse virtual e aqui tu está caminhando, ó. Tu está caminhando em direção ao centro. Essa é a Praça da Harmonia aí que você vai chegar. O Isso, Moinho. Praça da Harmonia. Aí aqui essa rua direita que tu vai por causa do Sacadora Valongo, Cabral, né? Essa rua que tu vai por causa do Valongo, não é? Isso. Você vai ao contrário aí. Aí eu tô indo na contramão, né? Lógico. Isso, a Sacadora Mas Cabral, o vamos nome dela. supor
Vamos supor que eu sou apenas um pedestre que está caminhando, né? E Aham. eu consigo ir caminhando, e ao mesmo tempo que eu estou caminhando, opa, mais uma ainda, mais um pouquinho. Eu A lembro porque vantagem é a vantagem que essa região tá tão perigosa. eu andei por. Exatamente, é perigoso isso aqui. Aham. E Eu aí, tinha se tu não parado de tá num fazer esse roteiro grupo, porque estava tendo tiroteio. é bem perigoso. Eu me senti bastante inseguro À quando eu caminhava esquerda agora, sozinho. à É, esquerda. aqui, né? Chegando mais um pouquinho para frente, vira à esquerda. Aqui, ó. Aqui tu vai entrando. É aqui, né? Ah, não, não, peraí, não, Não? não, entrou Passou? antes. Entrou antes, volta. Entrei antes, volta pra cá. Anda mais um pouquinho, é porque é perto do hospital. Eu não sei onde está agora, peraí. Aqui é Que hospital. demais! É depois do hospital. Ó, Chegou no hospital, vira à esquerda. tá. É Aqui estamos no fantástico hospital. isso. Não tinha pensado. De repente eu dou minha aula de Ó, sábado aqui, assim. ó. Aí chega no. Isso. Aqui nós estamos chegando. Ó. Isso, você chega no Valongo pelo outro lado, né? Tô chegando pelo lado da direita agora. Onde é que tá? Ué, Eu esse entrei é na um. Praça errada, hein? Não, você tá certo, porque esse monumento tem uma esfera armilar, que não dá para ver direito, que é um símbolo que ficou. Será que eu passei por ele? Não. Não Não. sei. Acho que eu tô na rua errada. Deixa eu olhar aqui onde que eu tô, peraí. Opa. Ih, caí lá no oceanário, ó. Desci sem No querer. Aquarrio, que a gente É, chama. Fantástico, João, fantástico. então, Eu vou, assim, vou treinar isso para esse meu curso, de repente eu faço dá isso. para pensar nessas estratégias também. É muito bom, cara, muito bom, obrigada. E, assim, por que eu pensei nisso, né? Pensei porque, com essa noção de história pública e as possibilidades que a gente tem, eu fiquei pensando também como trazer também para os estudantes também possibilidades de a gente conhecer as cidades de maneira diferente, né? Eu fiquei pensando, por exemplo, em espaços de memória, como tem no Rio de Janeiro, mas que falta em muita medida aqui no Ceará ainda, mas fiquei pensando, por exemplo, em lugares que são exemplos disso, como a própria Berlim, né, que eu conheço bem, que, né, morei lá e aí conheço vários lugares. E eu fiquei pensando, poxa, também nesses espaços e com essa estrutura, tu consegue caminhar por Berlim da mesma maneira e trazer Uhum. os mesmos elementos e trabalhar essa memória local de cada maneira. E aí fazer essa união entre a história pública e a história pública digital, né? É, muito Aí legal. é um pouco essas ideias. Adorei, adorei. O menino quer fazer uma pergunta, o Sim, por João. favor. Vamos lá. Boa Fica à tarde, vontade, João pessoal. Paulo. Vai lá. Oi, João, fale. Vou abrir aqui para vocês terem ideia como é que eu sou. Enfim, professor. Peraí, deixa eu só ver aqui a luz. Eu tava com uma dúvida. Perguntar para ela. Assim, a gente é muito iniciante em tudo que a gente faz aqui na graduação, né? A gente praticamente criança em tudo que a gente vai fazer. Aí eu sou educador de museu, certo? Uhum. Estagiário. E lá, mesmo no museu, a gente não tem essa preparação para fazer esses guias, né? Você fazer com as pessoas. Eu estava pensando se você já fez algum tipo de oficina de fazer essas coisas ali nas cidades, porque aconteceu de pedirem para mim fazer, por exemplo, para a banda ali do Dragão do Mar e tal, mostrar, e eu fiquei pensando, cara, como é que eu vou fazer para mostrar um lugar tão grande para pessoas pequenas em relação ao local, né? Porque para você mostrar, aí vai ter os carros, aí é tudo imprevisto, né? Então eu fico pensando como isso pode ser até uma experiência de, assim, entre aspas, estágio, né? Se você pensar, de levar os professores mesmo, porque é um medo que eu penso de assim, para dar uma aula dessa você tem que pensar muito como é que você vai fazer, né? Porque a gente não tem essa experiência tão simples dentro da universidade. Era essa pergunta que eu queria fazer. Como é que a gente pode fazer essa experiência? Nunca criei uma oficina propriamente dito, mas acho que pode ser fascinante isso. De repente, fazer uma espécie de cartilha e, de repente, um treinamento virtual, né, já que não dá para ir. Porque tem algumas coisas que são do guia de do guia de turismo também, João Paulo. Porque, por exemplo, aqui no Rio, tem muito morador de rua, né?
e tem muitas pessoas com problemas mesmo, então não raro. Às vezes eu chego, tem gente que vai pedir dinheiro, tem gente que vai contar a própria história, tem gente que se mete no grupo. Enfim, eu já aprendi, né, ao longo do tempo a sair, né, ter algumas estratégias, né? Mas eu acho interessante isso que você falou, eu posso até pensar nisso, numa espécie de oficina, é uma boa ideia. Porque, por um lado, é isso, quer dizer, como é que você faz a pesquisa, porque tem que ter uma pesquisa, mas você tem que adequar o local. E aí depois tem que ser customizado. Por exemplo, o Dragão do Mar, eu fui várias vezes ao Dragão do Mar, mas 2, 3 vezes, né? Eu acho que só o Dragão do Mar, você trabalha lá? Sim. Você pode começar na praça ali, conta a história do próprio nome, não sei o que são aqueles espaços, aquela exposição permanente dos... Qual é a exposição do permanente? Vaqueiros, né? Do Vaqueiro. Exatamente, trabalho lá. Então, é fantástico, porque para além de você pensar a exposição permanente e tudo mais, o espaço, a arquitetura do espaço, por que aquele espaço, o que significa aquele centro, dá para pensar um roteiro tranquilamente de mais ou menos 2 horas, e aí você pode pensar o roteiro mais ou menos, sei lá, de 1 hora no espaço em geral e 1 hora na exposição permanente. Por exemplo, o que eu acho importante, João, pelo menos na minha experiência, primeiro você fazer minimamente aqui, né, como se fosse uma oficina, né? Você fazer uma agenda. Olha, gente, a gente vai parar em tal lugar. Você prepara o público, né? E no final, você fazer o que a gente chama de wrap-up. Olha, como a gente andou, o que a gente viu aqui, meio que vocês saem daqui com 3 ideias na cabeça, né? Então, é importante ter, que nem uma aula, né, João? Né? O meu orientador me ensinou, era a salsicha, né? Tem que amarrar em cima e embaixo, né? Que seja dinâmico e que você prepare o público para o que ele vai ver e que quando ele saia daquilo tudo, ele perceba que ele ganhou alguma coisa, nem que ele perceba que ele tem que voltar para fazer aquela visita com mais devagar ou alguma coisa assim. O que eu normalmente faço... nas últimas páginas, eu tenho uma página com indicação de leitura. Então, as pessoas fotografam, tá? Então, eu falo, olha, gente, eu me baseei em tal livro. Então, quem quer se... Porque eu acho importante também isso, né? Que você quer se empoderar, né? Você quer se empolgar, você quer aprofundar. Eu me baseei em tais livros, você consegue na biblioteca, na livraria, se puder ser na livraria, ajudar o pequeno comerciante. Maravilha. Então, eu acho legal isso, eu posso pensar numa oficina, mas eu já estou te dando um pouco as estratégias, né? Porque eu acho importante isso, preparar o público, fazer com que o público perceba o que ele aprendeu. Obviamente, ele aprendeu bem mais, né? E é legal você conversar, dependendo, você como educador de museus. Eu fui muito tempo também, eu trabalhei muitos anos aqui no Rio, em diversos espaços, como educadora patrimonial, né? Que a gente chama. Então, por exemplo, eu fui guia no Palácio Tiradentes, né? Que tinha sido a sede... da Câmara e hoje é a sede da Câmara dos Deputados, né, estaduais. Antigamente era federal, quando o Rio era capital. E aí, cara, é alucinado, porque vinha aluno de escola pública e eu sentava com eles ali no final, na tribuna, né, ali. E aí, o que vocês... As pessoas começavam a contar o que eles achavam, o que eles queriam. Se você fosse um deputado, o que você traria de agenda? Então, você pode, no final, terminar com uma atividade, né, que possa ser, inclusive, útil, com um feedback quase que imediato, né, para você, e que depois o professor, que se tiver com ele, também leve. Então, o céu é o limite, né, mas vou pensar aí numa oficina, mas eu já te dei aí um pouco as minhas estratégias. Muito obrigado, viu, Monique? Nada. Que bom, o Dragão do Mar é ótimo, gente. Maravilhoso. O que mais, pessoal? Mais alguém tem alguma pergunta, um comentário? Opa, professor, fazer um comentário. Vamos lá, Rafael, fica à vontade. Eu fiz parte da disciplina do professor Gludson, que deu origem ao projeto dele. Então, foi uma experiência muito bacana. E ouvindo a professora, realmente você fica muito animado, e isso é muito legal. E eu lembro que eu fiz uma aula de campo sobre a Parangaba. Então, realmente, quando você chega e para observar as coisas, você começa a ter 1000 ideias. É algo bem bacana. Então, só para comentar um pouco sobre a experiência, indo talvez um pouco na contramão da história global, mas é muito bacana pensar em fazer essas aulas de campo em bairros, porque geralmente quando a gente fala de Fortaleza, só se pensa no centro da cidade
E, assim, os bairros têm uma história riquíssima. Por exemplo, a Parangaba já foi uma cidade independente, né, de Fortaleza. E lá tem várias coisas muito bacanas para se trabalhar. E eu pensei muito nisso, de como, talvez fugindo um pouco de pensar uma aula de campo para você vender, o que também é bastante interessante, a ideia de ganhar dinheiro com isso, mas tipo, para levar para a sala de aula. É até algo que o professor disse que ia fazer, mas eu acho que ele acabou não fazendo, que era transformar todos os planos de aula que a gente tinha feito num e-book para disponibilizar para os professores. Então, é algo que eu acho interessante sobre a aula de campo, é que você pode trazer de volta o local para dentro da escola, que às vezes realmente a história que a gente trabalha em sala de aula, devido à grade curricular, fica um pouco distante do cotidiano do aluno. E às vezes, quando a gente vai para o bairro dele, a gente consegue ligar. Tipo, a Parangaba tem uma estação de trem, que aí você dialoga com a Revolução Industrial, com o café e com uma série de outras coisas, até porque essa estação ela quase foi derrubada para a construção do metrô e houve uma mobilização considerável que impediu que ela fosse derrubada e rebaixaram ela até. Inclusive, parece que é o maior prédio já rebaixado com a técnica que usaram. Então é realmente bem bacana, muito bacana a palestra, professor. Viu? Aí, olha só, o Rafael tocou num ponto, viu, Monique, que eu vou até aumentar a provocação e para dizer que, olha, tá caindo de maduro tu fazer desses roteiros do Rio de Janeiro aí, fazer cada eles um capítulo de um livro e pensar um e-book interativo, né? Tu pode ir clicando nos hiperlinks e os hiperlinks já vai abrindo as coisas. Dá para fazer esse passeio virtual por e-book, seria uma coisa fantástica. Assim. Eu tenho que ter tempo, eu acho ótimo. Não, mas sabe que eu gostei da sua provocação, Rafael? Porque a minha experiência é da história global, tá? Porque é a minha trajetória e eu tenho uma agenda, porque carioca é paroquial, entendeu? Carioca acha que vem gente do mundo todo, chega aqui é o melhor lugar do mundo, não conhece a história de nenhum lugar, né? Então eu quis mostrar que sim, a gente tem uma história que é mais conhecida, eu tenho uma agenda que é minha de história global e é um pouco de educar o povo do Rio, né? E também a elite carioca em grande medida nesse sentido. Eu acho que é legal que você falou que o seu projeto pode ser de história local. É totalmente legítimo você pensar a história local ou glocal, né, que é o termo que alguns usam, né, que quando você fala da estação de trem, que tem a coisa da Revolução Industrial, né, de como é que você pode pensar as ferrovias em perspectiva global e trazendo para aquele bairro. Então, você pode pensar quase que a micro-história, né, João? Ou a história local ou o glocal também, e é tudo muito válido. O que eu acho legal desses bairros, por exemplo, não óbvios, né? Aqui tem um projeto da Universidade Estácio de Sá, no Rio, que se chama Rolê Carioca. Depois deem uma olhada nas redes sociais, eles estão fazendo virtual, nem sei como é que eles estão fazendo virtual, João. E a proposta deles é muito legal, mas é diferente da minha. Eles fazem normalmente domingo, para 300 pessoas, são tipo uns 5 guias ao mesmo tempo. Eu também uso um microfone da Madonna, né? Enfim. Então, por exemplo, eles vão para Saara, eles têm roteiro, né? Aqui no Rio fazem Saara, fazem o centro, mas às vezes eles fazem Campo Grande, Bangu, né? Que é subúrbio. Campo Grande é o maior bairro do Rio, né? Eu achava que Campo Grande era um outro município, por exemplo. Bangu, que começou com uma fábrica, e aí depois virou, aí tem o time de futebol, aí tem o presídio, não sei o quê. Então, isso é muito legal, mais uma vez, o João me provoca, eu provoco vocês, né? De pensar a história local, e aí não é para ganhar... O que pode ser feito, eventualmente, pode ser um projeto que vocês coloquem no edital, né? Então, de repente, tem um financiamento de algum edital da prefeitura, de um banco, que você possa levar um projeto histórico, cultural. Esse pode ser um projeto que você, sim, receba recursos para pagar justamente os estudantes, os guias, né? Então, essa questão é importante. Ou pode ser um projeto de engajamento mesmo, né? Para que essa comunidade, esse bairro, percebam que aquele bairro tem histórico, que aquele bairro é mais legal. Porque também você tem muita gente fala, não tem nada para fazer, né? Aqui não tem história. E você vai gerando um movimento que pode ser muito legal nesse sentido, né? Eu acho que tem que ter um brilho nos olhos, né? E quem estuda história, gente rico não vai ficar. Tem normalmente um movimento, né? Um engajamento por trás. Então, esse que você falou, eu não lembro o nome do lugar, Mangará.
Parangaba. Pode ser uma coisa bem legal, se vocês já fizeram um plano de aula, e eventualmente um professor que dê aula lá passa a fazer isso com os alunos, mas pode ser uma coisa, marca aí um domingo, sei lá, aqui no Rio eu normalmente marco cedo, porque é um calor do cão, né? Tanto marca 9 da manhã para meio-dia já ter acabado e ninguém derreter. Então marca aí 9 da manhã, domingo, 9 da manhã, quando acabar a pandemia, né, João? 9 da manhã em tal lugar. E é um barato, assim, as pessoas aí, normalmente, por isso que eu falo que é wiki aula, eu sempre levo o caderninho, porque aí a senhorinha vai lembrar que o pai dela trabalhou não sei aonde, vai te dar um depoimento. Eu conto no Rio de Mulheres, por exemplo, a primeira vez que eu fiz o Rio de Mulheres aqui no Rio, eu passava no Teatro Municipal e contava a história da primeira bailarina negra, né, da Mercedes Batista, que eu fiquei sabendo por acaso. Aí, na primeira vez que eu estava, tinha uma jornalista do Globo, do jornal o Globo, a Cláudia, que é até minha amiga, ela falou, poxa, você não está falando da Bidu Sayão. Bidu Sayão, maior cantora de ópera do Brasil, cantou no Teatro Municipal. Aí, na terceira vez que eu fiz o tour, o Vicente, que eu citei aqui para o Lucas, meu amigo, que é especialista em música, falou, você não falou da... Qual é o nome dela? Da Chiquinha Gonzaga. Você não falou da Chiquinha Gonzaga, que absurdo, não sei o quê. Aí depois eu fiz de novo, o Teatro Municipal fica em frente à Câmara dos Vereadores, onde atuou Marielle Franco. Menina, agora eu termino na Cinelândia, eu fico falando lá de umas 6, 7 mulheres, né? Porque isso foi... que eu brinco que é o wiki aula, né? No sentido de que as pessoas vão acrescentar, algumas vezes elas próprias dão informação, às vezes elas dão uma sacada e você tem que correr atrás, né, de pesquisar por conta própria. Então, você jogou para mim, eu devolvo para você, Rafael. Excelente, excelente. Mais alguém? Vamos ver se mais alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta. Estão quietinhos. Estão tímidos, estão tímidos. Monique, assim, muito legal, tá? Adorei realmente viajar contigo por tua trajetória e essas aulas de walking tours que tu oferece. Bom, eu agradeço muito até hoje, né, que quando eu fui ao Rio de Janeiro lá em 2016, durante as Olimpíadas, que, né, fiquei hospedado até junto contigo, tu me provocou e disse, não deixa de ir lá no Carlos Valongo e o Instituto de Estudos Pretos Novos, porque vale a pena, e foi realmente uma das melhores coisas que eu fiz no Rio de Janeiro, foi ter andado por esse centro, ter visto essas coisas, que de outra maneira eu teria ficado nos lugares óbvios, que é o Museu da Manhã, e dar essa volta até ali, a Confeitaria Colombo, né, o Paço Imperial, essas coisas que são muito, muito naturais aí, quem é turista e passa pelo centro do Rio de Janeiro, né? Mas, então, assim, agradeço muitíssimo a tua apresentação. Se nós não tivermos mais nenhuma pergunta, nenhum questionamento, vamos agradecer, então, a Monique. Alguém quer fazer uma última pergunta? Estão quietinhos, estão tranquilos. Estão quietinhos, tá? Então, agradecemos muitíssimo a tua apresentação, Monique, foi realmente maravilhoso. Estamos cheios de ideias aí, com certeza, para pensar projetos, pensar maneiras de abordar as cidades, pensar maneiras de pensar a história pública, né, e de uma maneira interativa, que a gente possa tornar ela agradável né, e fazer provocações realmente aí para os nossos alunos e também pensar algum retorno social, alguma ideia de um projeto de extensão, alguma coisa. Então foi excelente, adoramos muito, tá? A Jade está dizendo que foi muito bom, gostou, tá? Então, só agradecer a tua presença e sucesso, tá? E vai me mandando as notícias aí desse curso, que se eu tiver um tempinho eu sou capaz de fazer também, tá? Tá bom, querido. Eu que agradeço, eu fico à disposição aí se os alunos precisarem de algumas outras informações que eu falei, você tem meus contatos. Parabéns aí pela iniciativa e pensem fora da caixa. Acho que a melhor mensagem que eu posso deixar né, pensar usando isso aqui, né, tem que usar o virtual nesse momento, mas quando voltar algum grau de normalidade, que normalidade vai ser essa, né, o céu é infinito e toda a cidade é histórica, João. Acho muito importante frisar isso. Tá bom, gente? Obrigada. Obrigado, até mais. Vou interromper então a gravação. Tá bom, valeu, gente. Beijo, vou sair.